Departamento de Engenharia Elétrica, e a gente está aqui hoje para mostrar para vocês um pouco da parte experimental da disciplina de laboratório de máquinas 1, que aborda máquinas de corrente contínua e transformadores. Então, nessa primeira etapa, a gente vai abordar um pouco o funcionamento das máquinas de corrente contínua operando como gerador e como motor. E esse vídeo está dividido em algumas etapas. A primeira dela é uma apresentação das conexões da máquina, né, que vocês vão conseguir identificar todos os bornes, todas as conexões aqui da máquina física com o modelo de Simulink que a gente preparou para vocês. E numa segunda etapa eu vou mostrar para vocês a conexão de uma das formas de conectar a máquina. Vou mostrar onde a gente vai fazer a ligação dos multímetros, onde que a gente vai medir corrente, como que a gente vai fazer para excitar a máquina de forma independente, como que a gente vai fazer excitação em termos elétricos, como que a gente vai fazer com que a máquina se mova na velocidade que a gente está querendo, né? Ou seja, vai ter que ter uma máquina para fazer força motriz. E depois dessa discussão em termos das conexões, eu vou apresentar o procedimento prático para levantamento de alguns desses dados, tá bom? Bom, pessoal, então vou apresentar para vocês o nosso sistema aqui do laboratório, desde a parte de circuitos de força, né, de conexão aqui da energia na máquina, até as máquinas que a gente vai utilizar. Então pode chegar aqui mais perto. Essa é a máquina que a gente vai trabalhar, a máquina de corrente contínua aqui do laboratório. Então vocês podem observar que ela tem uma série de conexões aqui, né, os bornes de conexões aqui no painelzinho dela, e a identificação de cada um dos enrolamentos, desde o enrolamento de campo série até a armadura, o enrolamento de campo e derivação, né, o que significa cada uma dessas bobinas aqui, e a identificação delas está de acordo com o bloquinho que a gente disponibilizou para vocês lá do Simulink. Então o que vocês estão fazendo lá de conexão vai ser a mesma coisa aqui na máquina, tá? Só que aqui a gente vai fazer de forma física e conectando nos instrumentos físicos. Essa máquina de corrente contínua, ela fica acoplada com outras máquinas. No caso do gerador, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está usando uma máquina assíncrona, tá? Que é uma máquina de corrente alternada de indução. Então essa máquina de indução ela vai operar como motor, então a gente vai energizar ela como motor e ela vai ser a força motriz da máquina de corrente contínua. Quem vai girar mecanicamente a máquina de corrente contínua é essa máquina de indução, que vai estar funcionando como motor. Tá bom? Todas as conexões a gente vai fazer utilizando esse circuito aqui de força. A gente tem um quadro de disjuntor trifásico, um disjuntor trifásico, onde a gente tem disponível as 3 fases aqui para o sistema. Um disjuntor monofásico, que é para alimentar uma saída de tomada, né, no caso. E em paralelo, complementar a essa caixa aqui, a gente tem uma outra caixa que é mais prática, né, de ser utilizada, em que tem alguns sisteminhas de segurança aqui, né? Tem fusíveis, tá? Tem botão de emergência, se der algum problema não precisa abrir essa tampa para desligar o disjuntor, vem aqui e bate o botão de emergência. Tem uma botoeira verde para energizar os circuitos de potência aqui e os LEDs que indicam quando isso está ligado e quando não está ligado. Aqui tem um quadrinho com uma breve explicação aí de como é que é feito essa conexão. Então, se a gente, por exemplo, se a gente quiser usar esse circuito aqui de acionamento, a gente vai ter que usar essas saídas que estão aqui embaixo na bancada, tá? Esse aqui é bifásico, o verdinho é o terra, e aqui eu tenho um sistema trifásico com terra aqui. Então eu poderia pegar, para energizar um motor, por exemplo, essas 3 saídas aqui e ligar em cada uma das fases do motor. Tá? Ou, se eu quiser variar a tensão de alimentação do motor para controlar a velocidade dele, eu posso usar um variac, que é um autotransformador. Então eu faço a conexão do variac com aquela saída trifásica e eu consigo regular a tensão de alimentação do motor. Tá? Se eu quiser utilizar, por exemplo, uma fonte de corrente contínua para alimentar o campo da máquina de corrente contínua, eu posso usar essa mesma saída trifásica aqui, só que eu vou conectar isso num retificador. Tá? E esse retificador vai me dar uma tensão contínua em que eu posso já alimentar os enrolamentos de
de campo e de armadura, né, quando a máquina estiver funcionando como motor. Tá bom? Então, basicamente, o circuitinho é esse, e os componentes, conforme eles forem aparecendo, a gente vai apresentando para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai começar mostrando como foi feita essa conexão, e o primeiro procedimento experimental é o levantamento da curva de magnetização. É uma curva que vocês já estão trabalhando, né? Apesar de terem que fazer, vocês vão ter que fazer esse levantamento também no simulador, mas vocês já estão considerando ela, uma vez que ela está embutida dentro do modelinho para reproduzir exatamente essa máquina aqui, né? O que a gente tem que fazer? A gente está alimentando o campo, eu vou puxar para vocês aqui esses cabos, a gente está alimentando o campo com uma fonte externa. Que fonte externa é essa? A gente está pegando da rede, tá? Duas fases da rede, ligando num autotransformador monofásico, é um variac monofásico, que a gente vai variar a tensão de entrada num retificador. Aí esse retificador aqui é uma ponte de diodo, e ele é trifásico, mas para fazer monofásico, de onda completa, né, a gente usa duas perninhas aqui. Tá? Então tem as entradas aqui em corrente alternada e a saída em corrente contínua. Então essa tensão contínua aqui, a gente vai alimentar um enrolamento de campo. E antes de conectar no enrolamento de campo, ele passa por um multímetro em que a gente está conectando na posição de amperímetro. Então ele é um amperímetro invasivo, né? A gente está abrindo o circuito para conectar, mas é um dos medidores que a gente tem aqui mais precisos para esse nível de corrente. Se vocês lembrarem, a corrente de campo aqui é da ordem de 0,6 A, corrente de campo máxima. Tá? Então esse é o enrolamento de campo. Para medir a tensão de armadura, a gente está ligando um multímetro, né? Um multímetro medindo a tensão aqui, né? A escala de 750 e 1000 volts, porque a gente vai estar trabalhando aí com 220, então a escala de 200 ficaria abaixo, tá bom? Então essa é a ligação básica da experiência. No caso da força motriz, o que a gente fez foi conectar o motor de indução, né, trifásico. A gente pegou as três fases e conectou num variac. Então com esse variac a gente consegue regular a velocidade do motor para poder ajustar a velocidade naquele ponto de operação. Se vocês lembrarem, essa curva de magnetização ela deve ser tirada para uma velocidade constante. Então a gente tem que sempre ficar monitorando a velocidade, e a gente vai fazer isso com um tacômetro óptico, tá? Que a gente vai apontar aqui para o eixo do motor e ele vai dar a resposta em RPM. Então, para esse experimento, a gente vai trabalhar com uma curva de magnetização em 1700 RPM. Lembrando que vocês podem trabalhar com diversas curvas, basta fazer a conversão necessária que vocês viram lá na teoria. Beleza? Eu vou começar aqui o experimento energizando a bancada da forma como eu mostrei lá no início. Então eu vou energizar todo o circuito e vou começar ajustando a velocidade do motor de indução. Então o motor de indução eu vou partir ele usando o variac e fazendo a medição aqui com o tacômetro. Tá? Vocês podem ver que ele está acelerando até uma velocidade próxima de 1700. Aí eu vou fazendo uma regulagem fina aqui para ele chegar em 1700, que é o ponto que a gente vai trabalhar. Tá bom? Como esse motor de indução ele tem uma velocidade a vazio que é próxima da velocidade síncrona de 1800, eu vou evitar trabalhar com 1800 porque vai ser uma velocidade difícil de manter. Então eu vou ajustar para 1700, está próximo aí, dentro da margem de erro. Então é esse valor aí que eu vou considerar para esse ensaio, beleza? Agora a gente vai ajustar, é legal observar aqui a tensão residual da máquina. Tá? A tensão residual aqui está em 9 volts. Se vocês lembrarem, lá no simulador, a tensão residual é 22 volts. Então essa tensão residual ela varia conforme eu vou andando na curva de magnetização. O que é andar na curva de magnetização? Vou mostrar para vocês agora. Continuo filmando aqui a tensão. Tá, antes de filmar a tensão, mostra aqui o circuito de campo. Então o circuito de campo está zerado. A corrente que está passando por ele está zero. Então, o que eu vou fazer agora é aumentar a minha tensão de campo, e a corrente de campo automaticamente vai subindo. À medida que ela sobe, a tensão também aumenta aqui. Tá vendo? A tensão aumenta. Se eu for com esse limite até o topo, essa corrente vai até o limite do campo, que é próximo dos 0,6 amperes. Vocês vejam, eu não sei se deu para perceber no vídeo, mas só pelo som eu já percebi que aquele motor ele desacelerou, porque agora eu estou tendo uma reação do campo dentro da armadura que está girando. Por mais que não tenha carga, essas correntes induzidas ali geram torque.
contrário ao movimento do motor. Então, se eu for medir aqui de novo a velocidade, ó, ela já está um pouquinho mais baixa, tá vendo? Então é importante a gente sempre ajustar essa velocidade para que ela fique sempre em 1700 RPM. Então eu vou fazer esse ajuste ali para vocês. Para vocês entenderem que a gente, cada ponto de simulação tem que fazer esse ajuste de velocidade. Tá? Então eu percebi isso só pelo som que a máquina fez. Eu percebi que ela estava desacelerando. Então eu tenho que vir aqui. Se eu tivesse começado a 1800, eu não conseguiria ajustar essa velocidade. Ela iria baixar e eu não conseguiria ajustar novamente para 1700. E isso obviamente influencia a tensão que está sendo gerada. Porque com uma velocidade mais baixa, a tensão gerada é menor. Se vocês lembrarem a relação, né, é A igual a K π vezes ômega. Então a velocidade diminuiu, a tensão gerada também diminui. Então cada ponto que eu pegar dessa curva de magnetização, né, eu estou em 0,36 amperes de corrente de campo para 168 volts. Para cada ponto desse, como eu estou variando a carga de certa forma nesse eixo aqui, o motor de indução ele vai sentir. Então eu tenho que ajustar a velocidade dele novamente, tá bom? Mas aí eu vou mostrar para vocês o que eu queria mostrar no início, que se eu chegar próximo do máximo de corrente, 0,5, eu estou com uma tensão terminal de 190 volts. Por que não está batendo 220? Então, pausa esse vídeo agora aí e tenta responder essa pergunta. Por que não está batendo 220 volts aqui na tensão terminal, sendo que a tensão nominal aqui, a vazio, é maior do que a tensão terminal, que deveria ser 220? Então, para vocês pensarem, a resposta, essa tensão ela é influenciada pela velocidade. E o ensaio que a gente está fazendo aqui é um ensaio em 1700 RPM. Como eu não estou na velocidade nominal dela, essa tensão ela vai estar fora do valor nominal, naturalmente. Se eu conseguisse ajustar aquela velocidade para 1800, provavelmente essa tensão aqui estaria muito maior, tá bom? Então, eu levei ela ao máximo, não cheguei ao máximo da magnetização, mas eu cheguei no valor alto. Se eu reduzir a zero novamente, na corrente de campo, a gente já tem uma tensão gerada ali um pouquinho maior do que a que estava aparecendo, tá? Então, pessoal, a velocidade está aqui ajustada para 1700 e só um detalhe que a gente está trabalhando com uma máquina que é diferente daquelas que a gente configurou para vocês aí. A gente tem as duas aqui no laboratório, mas vocês vão perceber que a corrente nominal dessa máquina aqui de campo é 0,6, da outra é 0,3. Tá? Então a tensão residual dessa máquina também é diferente, ou seja, ela tem um circuito magnético dela é diferente. Então, um outro detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês, que também tem a ver com essa parte da experiência, é em relação a essa tensão residual, como ela varia. Agora eu estou a vazio, a corrente está a vazio, né, a corrente de campo é zero, e a tensão gerada está em 2 volts. Se vocês lembrarem, antes você estava em 9 volts. Né? Por que isso? Porque eu inverti os polos aqui do campo e eu andei na curva de magnetização no sentido contrário, né, no intuito de reduzir a densidade de fluxo no núcleo. E aí ele reduz e cruza o zero, e ele passa para o negativo. E aí ele tem um comportamento muito semelhante ao semiciclo positivo. Tá? Então eu consigo, com esse ajuste, né, indo para um lado e indo para o outro, eu consigo até zerar esse fluxo residual, porque o ideal do levantamento de uma curva de magnetização é começar do zero, né, onde você não tem tensão nenhuma gerada ali, porque eu não tenho campo. Então, quando eu não tenho campo, eu não tenho tensão gerada, porque o meu fluxo residual é zero e o fluxo produzido pelo rolamento de campo também é zero. Então a tensão gerada vai ser zero. Tá? Eu estou próximo de zero aqui, 2 volts, né? Vamos considerar próximo de zero, mas eu ainda conseguiria ajustar melhor isso. Tá? E aí, olha só, aumentando ali a corrente de campo, tá? No variar, a corrente de campo vai aumentando. Lembrando que a gente tem que sempre compensar essa velocidade. Deixa eu aumentar ela aqui. Estou aumentando ela, lembrando que a gente tem que sempre compensar a velocidade. Eu não vou compensar agora, só para mostrar para vocês esse efeito que eu quero reproduzir. Tá? Fui aumentando até ao máximo dela, porque a velocidade já caiu, então o máximo dela agora está em 189. Esse máximo de tensão gerada também pode estar sendo influenciado pela tensão aqui do retificador, que está abaixo de 220,
Se vocês terem uma ideia, eu não estou conseguindo 0,6 aqui, tá? Mas eu ainda, isso é uma outra coisa que, se vocês estivessem no laboratório, vocês iam ter que fazer. Como reproduzir exatamente os 220 aqui na saída do edificador? A gente está usando um edificador um variac monofásico. Eu poderia colocar um variac trifásico aqui, e aí a tensão retificada já iria ser maior do que a eficaz. Tá? Então, agora eu vou reduzir para zero novamente, e a gente vai ver qual vai ser o valor da tensão residual aqui. O valor da tensão residual foi para 10 volts, quer dizer, saiu dos 2 volts para os 10 volts. Então esse é o efeito de esterese do núcleo. E aí esse efeito de esterese é que gera uma parcela das perdas do núcleo da máquina. Tá? Então uma forma de medir isso é levantar essa curva do zero até a tensão residual e tirar a área dessa curva. Se você tem a área dessa curva, ela é proporcional às perdas do núcleo. Beleza?